Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos catequizandos, aqui quem vos fala é o seminarista Rafael, da Paróquia Divino Espírito Santo, da cidade de Nuporanga. Eu sou Maria José, catequista da Paróquia de Nuporanga. Queridos irmãos e irmãs, queridos catequizandos, é uma alegria estar aqui para mais um momento de catequese, nessa terceira catequese da nossa série, e hoje nós falaremos sobre a queda dos anjos e a realidade, a introdução do pecado na vida humana. O texto bíblico para a nossa reflexão de hoje está em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 9, e o texto bíblico vai nos dizer: A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahvé Deus tinha feito. Ela disse à mulher: Então Deus disse: Vós não podeis comer da árvore de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: Não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como os deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo de Deus que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Queridos irmãos e irmãs, queridos catequizandos, na catequese passada nós refletimos sobre a criação do homem e o chamado que o homem tem à vida eterna. Hoje nós falaremos especificamente da queda dos anjos e também da realidade do pecado na vida humana. Nós vimos desde a primeira catequese que Deus é bom, Deus é onipotente, Deus é poderoso, mas apesar disso, o mal existe na história humana como consequência do pecado. Os males físicos, os males da natureza, o mal moral, que é o pecado. Então, por isso, tudo isso é explicado pela realidade da queda dos anjos e do pecado original. Mas nós não vamos falar aqui nessa catequese somente do pecado, enquanto realidade humana, mas nós falaremos também da encarnação de Cristo. Jesus Cristo como enviado do Pai, que veio para resgatar a humanidade que havia caído no pecado. E nós precisamos falar do pecado, porque o pecado não é uma realidade que pode ser ignorada. A revelação de Deus, a tradição da Igreja e a própria encarnação de Cristo nos mostram que o pecado foi um abuso da liberdade do homem que havia sido concedida por Deus, uma desconfiança na bondade do Criador e uma desobediência ao seu mandamento. O livro do Gênesis nos mostra que Deus havia permitido a Adão e Eva comerem de todas as árvores, de todos os frutos do paraíso, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi por uma desobediência à voz de Deus que então o pecado entrou no mundo.
Esse relato do Gênesis que nós ouvimos é um relato que traz imagens, que traz figuras. Por exemplo, a figura da serpente. Mas apesar de trazer essas figuras, porque a serpente é a personificação do demônio, que foi um anjo destronado, foi um anjo que caiu. Apesar de trazer essas figuras, o livro do Gênesis, os seus primeiros capítulos, eles relatam um fato que marca a história humana, que foi o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Abusaram da sua liberdade, desobedeceram à voz de Deus e então pecaram. E por detrás dessa desobediência, como eu disse, na figura da serpente, está um anjo destronado, um ser espiritual que se rebelou contra Deus, que a tradição da igreja e a revelação chamam de diabo ou Satanás. E teve um concílio na igreja que foi realizado em 1215, o quarto concílio lateranense. Ele nos ensinou que os demônios foram criados bons em sua natureza, foram anjos criados para servirem a Deus. Bons em natureza, se tornaram maus por uma própria opção, uma opção livre, radical e irrevogável. O que significa irrevogável? É algo que não pode ser anulado, é algo que não se pode voltar atrás. Então, por essa opção desses anjos, que foram criados bons, pela opção deles em se rebelarem contra Deus, contra o projeto de Deus para a humanidade, eles se tornaram maus. E por ser uma decisão irrevogável, que não se pode voltar atrás, eles não podem ser perdoados, porque já não há arrependimento para eles. É importante nós entendermos que esses anjos que seguiram, que se rebelaram e se tornaram demônios, eles não podem ser perdoados, não por uma deficiência da misericórdia de Deus. Eles não podem ser perdoados porque, pela sua própria opção, não podem tomar um outro caminho. E o demônio, os primeiros anjos, aqueles que caíram, todos eles exercem uma influência na vida humana, exercem uma influência na sociedade humana. Esse é um fato que não pode ser ignorado. Mas o demônio, ele é um ser que exerce influência, que tem poder, mas é um poder limitado, porque ele é um ser espiritual, mas ele não passa de uma criatura. Como tive a oportunidade de falar nas catequeses passadas, o mal existe como uma permissão de Deus. A ação do demônio, ela também acontece por uma permissão de Deus, mas isso não impede que o reino de Deus seja concretizado. É de uma forma misteriosa que Deus permite que o mal e o demônio ajam no mundo. O Catecismo da Igreja vai nos ensinar isso. É um mistério, mas isso só acontece por uma permissão divina. Então, como eu dizia, nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram pelo abuso de sua liberdade, por uma desconfiança na bondade do Criador e também por uma desobediência à voz de Deus, por uma desobediência ao mandamento de Deus. E por isso, todo o pecado que nós cometemos, nós seres humanos, será sempre reflexo disso, será uma desconfiança da bondade de Deus, será um abuso da nossa liberdade e será também uma desobediência à voz de Deus. Os pecados que nós cometemos hoje são reflexos desse primeiro pecado cometido pelos nossos pais. E eu disse também na catequese passada, porque os temas estão numa continuidade, que ao cair no pecado, o homem perdeu a harmonia consigo, com a natureza e com Deus. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que, como diz a carta de São Paulo aos Romanos, pela desobediência de um só, de Adão, todos nós estamos implicados nessa realidade do pecado. Se por um lado Adão foi desobediente, por outro lado nós temos Cristo, que foi o Filho obediente enviado para cumprir a vontade
de Deus, a vontade do Pai. Uma coisa que eu gostaria de dizer também é que quando nós falamos de pecado original, muitos se perguntam como explicar o pecado original. Porque nós nascemos com esse pecado. E por que nós nascemos com esse pecado se nós não o cometemos? O pecado original foi um fato no início da história humana, um fato primordial, mas ele não é um pecado cometido, ele é um pecado contraído, de forma misteriosa. O Catecismo da Igreja nos ensina isso. É um mistério dizer como que acontece a transmissão do pecado original para nós, mas é um pecado contraído e não é um ato, é um estado. Por isso que a Igreja, ela ensina e até pede para que as crianças sejam batizadas, porque embora não tenham um entendimento do pecado, as crianças nascem marcadas pelo pecado original, nascem contraindo o pecado original. Essa certeza do pecado original, então, é uma das razões pelas quais a Igreja tem a tradição de batizar crianças. Uma coisa também que é importante dizer quando nós falamos do pecado é que esse pecado original, ele trouxe para Adão e Eva e traz para cada um de nós o que nós chamamos de concupiscência. O que é a concupiscência? É uma inclinação, é uma tendência para o mal que nós possuímos como seres humanos. Nós não perdemos de tudo, por completo, a noção do bem e da verdade, mas como consequência do pecado original, nós trazemos a tendência ao mal. Isso explica por que tantos erros, por que tantos males na política, na educação, na economia, na sociedade em geral. Tudo isso é explicado pela tendência ao mal que há em cada um de nós seres humanos. Não perdemos por completo a noção do bem, da verdade, do amor, mas infelizmente a nossa realidade, ela marcada pelo pecado original, ela está inclinada ao mal, ela tende muitas vezes ao mal. Mas o que nos alegra, queridos irmãos e irmãs, queridos catequizandos, não é só falar do pecado, mais do que falar da realidade do pecado, da universalidade do pecado original que marca todos nós. É importante falar, principalmente falar da universalidade da salvação em Cristo. Cristo, o Filho obediente enviado pelo Pai, ele veio para nos resgatar, veio para nos salvar. Então, de um lado, o pecado de Adão que marca todos nós, de outro, a salvação que nos é oferecida em Cristo. Mesmo depois da queda dos nossos primeiros pais, nós não fomos abandonados. O Pai olhou para nós, enviou o seu Filho e nos oferece a salvação. Eu disse nas catequeses passadas que Deus permite o mal, Deus permite os males na vida humana, porque Deus é capaz de tirar um bem ainda maior. E é exatamente isso que acontece. Pelo pecado de Adão, pela desobediência a Deus, veio para nós a salvação em Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar essa reflexão com a frase de um Papa chamado São Leão Magno, que ele disse assim, que apesar do pecado original, apesar do pecado de Adão, a graça de Cristo nos concede bens maiores do que aqueles que a inveja do demônio e que o pecado original nos tiraram. Então, sabemos a realidade do pecado dos nossos primeiros pais, sabemos que nós pecamos, mas o Pai nos ofereceu o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar e para nos salvar. É essa alegria que deve tomar conta do nosso coração. Do mal do pecado cometido, do mal do pecado que nós praticamos, Deus, o Pai, em seu Filho Jesus Cristo, nos concede bens ainda maiores. Queridos irmãos e irmãs, queridos catequizandos, chegamos ao final de mais uma reflexão da nossa série de catequeses e a catequista Maria José fez um resumo sobre o tema de hoje e vai passar para nós, para os catequizandos em especial, para que ajude mais ainda a reflexão, para que facilite um pouco mais, até mesmo para cumprir
atividade que será proposta a vocês. Boa noite a todos catequizando. Como o Rafael já falou na catequese dele, sobre o tema de hoje, a queda dos anjos e o pecado, se vocês prestou atenção na catequese dele, viu que Deus criou todos os anjos bons e iguais em sua natureza. A Igreja hoje nos ensina que anteriormente o diabo foi um anjo bom criado por Deus, mas por sua própria iniciativa ele se tornou mal por inveja de Deus e pela sua desobediência. Quis estar à altura de Deus com o mesmo poder, não assumindo o seu lugar de criatura, mas de Criador. Por isso que acontece a sua queda, entra na morte e se torna Satanás, o diabo. Satanás é o pai da mentira, está solto no mundo da mesma forma que ele seduziu Adão e Eva a cair no pecado. Ele nos seduz a todo momento a fazer a tua vontade e não a de Deus. Como o demônio ou Satanás tem ódio de Deus, ele nos seduz constantemente, mostrando o que o mundo nos oferece é bom, que vamos ser felizes, tornando pessoas maus, egoísta, orgulhosa, que não pensa nos outros, que está a teu lado e se acha melhor do que o outro, que não sabe repartir o que tem com os que precisam, que não sabe perdoar a quem te ofende. E também ele nos seduz para que nós podemos pecar, entrar no erro e jogar sempre a culpa no outro, como aconteceu na vida de Adão e Eva. Achar que é os outros que fazem a gente errar, é por causa dos outros que nós entramos no pecado. E foi assim que Jesus Cristo veio ao mundo para destruir as obras do demônio, desde que tenhamos fé e acreditamos que através do teu Santo Espírito possamos ser pessoas melhores a cada dia, se deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Cristo ressuscitado. E eu pediria para vocês, que vocês prestem atenção na catequese, que vocês sentem aí o desejo de escutar a Deus, porque Deus é muito importante na minha vida, na vida de vocês, na vida do ser humano do mundo inteiro. Então, que vocês possam aí escutar a catequese com bastante carinho, de coração aberto, e que vocês possam aí estar disponível, mesmo vocês estando aí distante das missas, das catequeses presentes, mas que vocês sentem aí motivado pelo Espírito de Deus para estar aí na presença dele. E é isso que eu tenho que falar para vocês, que diante dessa pandemia, nós não podemos
nos encontrar, nem o ano passado, nem durante esse ano, mas que eu estou com bastante saudade de vocês e rezo por vocês todos os dias, pedindo sempre a proteção de Deus a cada um de vocês. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos catequizandos, chegamos ao final de mais uma catequese e depois continuaremos essa série de catequeses e espero vocês no próximo tema, que será também um tema muito importante. Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem com Deus.